Patilhas, você sabe quem é que era este gajo que está aqui? É um Joaquim dos Santos. Este livro é de um Pois, os gajos que combateram na frente russa. Pois, claro. E havia cão da aldeia. Exatamente, tal qual. Pois esse Joaquim dos Santos teve uma história que se passou, que passou por um sítio onde havia uma burra de um ganadeiro. E ele ia a pé e queria ir para mais longe, o que é que seja. Este rapaz está aqui? Esse rapaz, esse Joaquim. Depois foi morrer à frente leste, é isso que você... Tal e qual, precisamente esse. E o que é que fez? Como ia longe, e o que é que fez? Apanhou na burra, montou-se nela e seguiu até lá para onde lhe pareceu. Não sei depois, mais tarde, onde é que ele largou a burra, mas veio a notícia, houve a guarda que veio à procura dele, até teve ainda uns meses preso, porque quando descobriram que ele tinha mudado a burra para o outro lado. Mas isto o gajo era gaitão, não é? Está a ver aqui. Pois, claro. O gajo nasceu, peça um bocadinho, está a ver aqui. E depois... O gajo nasceu em 20... O rapaz, pois. Nasceu em 21. Pois, deve ter sido para em 39, o gaitão com 17, 18 anos, se calhar. Pois, mais ou menos isso. É. Pois foi. E então resultou que, ao fim dos meses de ter estado preso, não sei o tempo, não me recordo, porque não estava cá ainda, mas esteve preso e depois veio cá ter então a casa da família e depois foram, a avó foi para o entregar aos pais, não o aceitaram e ele, na altura, pirou-se, não voltaram a vê-lo mais e foi então para uma guerra dessas, segundo me parece, aí diz que era a Rússia ou era o Marrocos. Foi uma coisa dessas, para onde ele desapareceu e mais tarde já aparece cá uma notícia para o regedor da freguesia na altura, que era um Joaquim Pataca, que ele tinha morrido em combate. Lá, morreu, e foi um herói. Lá nesse país. De maneira que pronto, a coisa aconteceu assim, e o homem, que está na história a mesma, e aparece, há aqui familiares, a minha mulher é a prima irmã dele, assim. Porque os pais eram irmãos, aqui mais há um outro jeito, ele tem um irmão aí para Setúbal, morre em Trajouço, o António Vendima, que era irmão dele, mas muito mais novo, pois claro. E havia outro... esse rapaz? Pois, havia outro que era o mais velho, que era o Matias, também era irmão, também todos da família da minha companheira, pois claro. E assim se passou na vida, e o destino era aquele, e assim foi a coisa, e foi assim que isto devia ser assim, estamos aqui perto de Espanha, né? Os espanhóis fizeram uma coisa que era a divisão azul, apanhavam voluntários que se queriam inscrever, né? Pois, isso é que claro. Deve ter ido para Marrocos, foi o caso dele, ele assim é que foi, inscreveu-se assim e foi voluntariamente para lá. E eram heróis, vamos a lutar contra os russos. Tal e qual. Iam os pró-alemão, portanto ele foi combater em favor dos alemães contra os russos. Tal e qual. E depois chegou lá, os gaiatos, né? Chegam lá, defrontam-se com a realidade. Vão é uma festa, mas chegam lá é guerra, né? Claro. E ele, coitado, apesar disso, portanto, ele veio a morrer na Rússia, na Batalha de Leningrado, que aquilo chamava-se a Frente Leste, lá, assim. Sim. Eu fiquei surpreendido por um homem da Terrugia ter morrido na Batalha de Leningrado a combater em favor dos alemães. Sim, senhor. E só que está aqui, isto é bem importante ter, portanto, às vezes não é bem a causa em que se combate, é a maneira como se combate. E ele combateu como herói. Está aqui, claro. Por causa achei interessante, está aqui. Era assim, era. Onde é que eu vi isso aqui? Deixa lá só ver aqui, pá. Isto é muito importante porque o nosso rapaz mostrou-se que era... Cá está. Pronto, os russos invadiram, eles coitados, já eram poucos, eles estavam longe de casa. Tiveram que combater contra a neve, essas coisas todas eram pouquinhos. Sim, senhor. Os russos vêm lá com força, e está aqui escrito, foi interessante. O capitão cai morto e os soldados em desespero contra-atacam com valentia, mas é impossível suster a massa de soldados, que os russos eram muitos, né? Claro.
que invade as suas trincheiras. Aquilo era um combate de trincheiras. Sim, senhor. Os poucos sobreviventes refugiam-se nas posições vizinhas da 7ª 262. Joaquim dos Santos, que é o tal rapaz cá da aldeia, Exatamente, tal qual. portou-se como um herói, cá está. Joaquim dos Santos vai distinguir-se em combate, acabando por pagar com a vida. Sim, senhor. A ver, isto é uma história que Claro. que pouca gente sabe, que Sim, você agora senhor. ajudou-me aqui a perceber como é que isto aconteceu. Pois. E você estava a dizer uma coisa importante que era, mostra bem o que é que era a mentalidade da altura. Portanto, o Gaetão tirou a burra lá a quem? A quem é que ele tirou a burra? Não chegámos a saber. Ele na altura, sabia, ora, ele tinha vindo da cadeia há pouco tempo. Não. Isto foi antes, né? Foi Ao antes. contrário, ele tinha que andar para muito longe e como tinha uma viagem ainda para fazer, para onde era o destino dele, e viu burra, que pensou, espera, nem é tarde nem é cedo. Normalmente as burras naquele tempo eram sempre mansinhas, ele tirou a peia, que estava nas mãos do animal, a gente diz nas patas da frente, mas o animal também tem mãos, estava nas mãos, pôs lá o pescoço e matou-se nela e seguiu até lá onde lhe pareceu. E então foi por isso, foi para eles se deslocarem. Eu mesmo que agora há montes que vão a fazer um assalto, a fazer qualquer coisa, roubam um carro, apanham um carro Sim, sim. E vão para o destino e depois deixam o carro, abandonam o carro a qualquer Pois, sítio e vão pois. embora. Aquele fez assim com a burra. O coitado precisava de ir para um sítio e lá foi que Claro, pois foi assim. E depois foi preso, né? Exatamente. E quando voltou da prisão, você também Quando voltou da prisão, do pai dele. é que veio a ter a casa da avó, da mãe do pai, é que veio então a ter a casa da velha Luísa, e essa dita avó apanhou nele para ir entregar aos pais, e estava a mãe só em casa e não o aceitou, com medo porque podia o pai reprovar, como acontecia, e então a mulher apanhou no neto, vamos embora para ir a ter o pai, o dito Vendima, que era o pai A dele. avó dele? Hã? A avó dele. A avó dele, a mãe desse dito Vendima, que era a avó. Sim. E para irem entregarem, e quando o homem estava em casa, lá na malhada dos porcos, e bateu, João, então o que há? Sou eu, sou a tua mãe. Então entre. Não, eu trago-te aqui uma visita, trago-te aqui o Joaquim. Olha, está-se metendo, viesse a dizer que ele tinha morrido, assim é que eu ficava contente. O homem antigo, depois o homem. Disse assim, o rapaz, a mulher estava orientada para o lado da porta onde estava o filho, e quando olhou para o lado já não viu o meu bom Deus, que o Joaquim desapareceu ao ouvir a voz do pai. Daquela maneira, pirou-se e já não esperou mais. E então a partir daí é que chegou a notícia então, que ele se tinha ido voluntariamente para um combate numa guerra dessas. E cá está agora a prova. Tal qual, precisamente. Assim, O rapaz dizia-se que era para Marrocos, mas podia ter sido para outro pois, sítio. na altura Pode ter dizia-se. passado por lá. Pois, na altura dizia-se que era. Mais tarde, lá veio então a notícia para aqui para a Terrugem que ele tinha sido morto em combate nessa dita guerra para Lá onde tão- ele tinha lá ido tão longe, não é? voluntariamente. Pois era, o tal Joaquim dos Santos. Mas pronto, ficamos com a compensação que portou-se como herói, combateu com os alemães, mas isso também Tal qual. a gente boa de um lado e do outro, né? Essas Sim, ideologias. Pois E claro, portou-se como herói e morreu como herói. tal qual, Só que precisamente, sim senhor. depois as guerras Pois, são pois. os aliados é que fazem, pronto, são os maiores, mas aqui também morreu gente que Precisamente, com pois. valor. É. Era o Joaquim dos Santos, sim senhor. Porque Obrigado, ele- Patilhas. Adeus, amigo. Ele ainda tem duas irmãs a viverem lá. Uma mora em Trejouça, e junto ao pé do Antônio, do irmão. É só já os que existem, elas as duas, já são viúvas, e é este dito Antônio Vendimas, mas são todos dos santos, irmãos deste dito Joaquim. Agora, ele nasceu em 21, tinha agora, fazia este ano, já tinha quase 100 anos, portanto elas são mais novas, não é? Muito mais novas. Claro, já nasceu em 21, em 2021 era 100 anos. Sim. Está agora com 98. Exatamente. Se vivesse, Portanto, as irmãs são mais novas. são as irmãs, são mulheres de 80 anos. Pois. São qualquer delas, a Maria e a Joana. São. Sim, senhor. Pois são. Bela história. É sim, meu amigo.
facilmente desaparece e agora a gente recuperamos. É verdade. Obrigado. Sim, senhor, pá, grande ideia. Obrigado. Tu és um herói para estas coisas. O herói era esse, isto é que era o herói. Sim, Aqui o senhor. Joaquim de Santos é que era o herói. Olha, desculpa, Olha, é o pão, não é? é o homem das frutas que vem Vamos aí buscar. para ir atendê-lo. Sim, senhor. Tá, muito Obrigado bem. mais uma vez. Adeus. Pois é, sim, é.